Olá a todos e todas! Neste vídeo vamos finalizar a parte de português da prova do concurso de agente de organização escolar que ocorreu no ano de 2018. Continuaremos a partir da questão 8. No bem preservado bairro gótico, ruelas estreitas e escuras são cheias de vida. Analise o excerto acima e complete as lacunas. O trecho em destaque no excerto acima tem sentido, pois através de uma atribui características humanas a certas ruas de Barcelona. A opção que completa correta e respectivamente as lacunas é... Vimos aqui que o autor ele descreve as ruas com o termo são cheias de vida. Sabemos já que as ruas elas não fazem parte de seres vivos do nosso meio ambiente. Então já deduzimos aqui que não é o sentido literal do termo. Ele está usando aqui o sentido figurado. Então já podemos eliminar todas as alternativas que estiverem aqui com a opção de próprio. O autor ele usou o sentido figurado, mas qual a intenção desse sentido figurado? Não é uma piada, ele não está satirizando nada. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Ele utiliza uma figura de linguagem. Ele quis adjetivar as ruas de Barcelona. Ele quis colocar uma qualidade positiva e utilizou o quê? A figura de linguagem. Ele utilizou o sentido figurado. Também o propósito não é de brincadeira do autor. É muito pelo contrário, é para exaltar essas áreas de Barcelona. Dado o contexto de aplicação em Barcelona possui uma enorme variedade de hotéis, enorme tem como sinônimo, aqui a questão ela quer saber qual outra palavra se encaixaria perfeitamente nessa frase. Não é excessivo. O autor ele não quer dizer assim que é uma quantidade exacerbada, que chega até ficar complicado. Atroz também não. Atroz é algo que faz alguma maldade, alguma coisa que não é bem, não é boa. Pesado também não se encaixa bem. Escassa é o oposto de enorme, variedade. Escassa significaria algo que tem uma quantidade que não é o suficiente. Então, o nosso gabarito aqui é a letra E. Gigantesca variedade se encaixaria perfeitamente no lugar de enorme variedade. Uma tendência que vem se firmando em Barcelona são os hotéis e albergues boutique, móveis de design, decoração vanguardista e serviços personalizados são a perfeita contraposição à pasteurização dos hotéis de rede. Considerando sua articulação com o texto, o termo pasteurização quer significar o quê? Aqui, novamente, o autor utilizou um termo que não condiz com o sentido literal. Pasteurização é o processo que, principalmente empresas alimentícias, utilizam para matar os germes e preservar os alimentos de bactérias no armazenamento do produto. Nosso gabarito aqui é a letra C. Alternativa ao processo de aquecer o mercado de hotéis de design não é a ideia do autor. Eliminação de germes daninhos que ocorrem na higiene dos hotéis
Também não, o processo de pasteurização, ele não pode ser feito, não tem possibilidade de ser feito em ambientes. A alternativa C se encaixa perfeitamente, porque a ideia de uma padronização e de ausência de originalidade. Essa é a que melhor se encaixa. A vulgarização dos hotéis de grande porte de modo a agradar o público também não faz sentido. O apelo global de hotéis com características locais de Barcelona também não se encaixa. Questão 11. O texto Barcelona apresenta uma palavra em língua portuguesa que está incorretamente acentuada. Das opções abaixo, qual é ela? A questão ela quer que você veja qual alternativa que está acentuada incorretamente. Nosso gabarito aqui é a letra E. Palavras no singular terminadas com Z, elas não levam o acento agudo. As palavras terminadas em S no singular, elas recebem o acento agudo. Mediterrâneo está correto, lúdica está correta, únicas está correta e símbolo está correta. Questão 12. Todavia, como bolhas com ar, açafrão e gelatinas de verdura não são para o gosto de todos. É um antônimo da conjunção destacada acima. Aqui, diferente daquela pergunta anterior, ele não quer o sinônimo, ele quer o antônimo. Então, ele quer uma conjunção que dá a ideia oposta de todavia. O gabarito aqui é a letra D, ainda. Por quê? Todavia é uma conjunção adversativa, é aquela que dá a ideia oposta. Quais são as conjunções adversativas? Mas, quando está no início da oração, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia, não obstante. Nossa alternativa A é uma conjunção adversativa, contudo. A B, ela estaria o quê? No início da frase, se fosse para substituir a todavia. Então, ela entra também na lista de conjunção adversativa. Porém, também é uma conjunção adversativa e, entretanto, também está na lista das conjunções adversativas. A única que não dá a mesma ideia de uma conjunção adversativa é ainda. Questão 13. Analise o trecho. Esparramada sobre o mar Mediterrâneo, a via que ele trouxe influências francesas, italianas, gregas e árabes. A base de sua gastronomia aproveita-se bem de pescados. Considerando o contexto de utilização, os travessões aplicados nesse excerto poderiam ser substituídos sem perda de sentido por. Aqui vimos que o autor utilizou o travessão na frase. A pergunta aqui é qual outra pontuação que tem o mesmo emprego desses travessões. O hífen a gente pode descartar, porque a função do hífen é gerar palavra composta. Parênteses é o nosso gabarito, ele se encaixa perfeitamente, já que o autor colocou entre os travessões uma explicação a respeito do que aconteceu com a Espanha por conta do mar Mediterrâneo. Ele colocou que está na região do mar Mediterrâneo e influenciou a inserção de pescados na gastronomia. Entre os travessões está a explicação, porque recebeu influências francesas, italianas, gregas e árabes. Aspas,
também não se encaixariam, porque aspas serve para inserir citações, gírias, expressões fora do idioma. Pontos e vírgulas também não se encaixariam. Pontos e vírgulas servem para enumerações, separar orações coordenadas. E dois pontos é uma pausa breve que antecede uma fala, uma explicação, um enumerativo. O único aqui que tem a função que os travessões receberam, alternativa B. Questão 14. O inacabado templo católico transcende a religião. Considerando o contexto da frase acima, como ela ficaria caso seu sujeito fosse templos católicos? Vimos aqui, a frase exemplo está no singular e a questão pede ao candidato que assinale a alternativa que está passada para o plural corretamente. O gabarito aqui é a letra A. Os inacabados templos católicos transcendem a religião. Quando ele diz aqui a religião, sabendo que o templo é católico, qual que é a religião? É a católica. Católica é somente uma religião. A alternativa B, ela está correta até o transcendem. As religiões já está incorreto. A religião aqui de ideia é apenas uma, que é a católica. A alternativa C, o transcendem não faz concordância com templos católicos e religiões, está incorreto. Alternativa D, o início, o inacabado, não se são templos, são inacabados. Religião aqui cai no mesmo erro e o A aqui ainda também está no singular ao invés de plural, já que religiões está no plural. E tem quase os mesmos erros da D. O correto é: os inacabados, os templos católicos, transcendem a religião, não as religião. Ficamos por aqui. Nos próximos vídeos, vamos resolver as questões referente às legislações solicitadas ao candidato no concurso. Continuem seus estudos e até a próxima!